Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula em parceria com a Associação Brasileira de Hipnose. Eu sou Roberto Botelho, sou hipnoterapeuta e mentor de hipnoterapeutas, e hoje eu estou aqui para mais uma aula importantíssima envolvendo o tema hipnose e hipnoterapia. O nosso tema de hoje é ganho secundário. E se você está assistindo a gravação dessa aula no YouTube, eu já te convido a dar like nesse vídeo e a se inscrever nesse canal para continuar acompanhando o conteúdo. E vamos lá então para o conteúdo, gente. Ganho secundário é um daqueles temas mais importantes para quem trabalha na terapia, não é nem só na hipnoterapia, na terapia. Então, hipnoterapeutas, neurolinguistas, essa galera do Changework precisa dominar esse conceito, né? De forma muito simples, o ganho secundário é um benefício que a pessoa passa a ter a partir da existência de um problema. É estranho parar para pensar nisso, né? Vou repetir. Ganho secundário é um benefício que a pessoa passa a ter a partir da existência de um problema. E eu falei que é engraçado a gente parar para pensar, né? Como que um problema vai trazer benefícios para a gente? Mas é justamente isso, né? Muitos desses problemas, muitos desses benefícios que um problema pode trazer para a gente, pode se tornar um benefício tão grande ou grande o suficiente que impede ou dificulta que uma mudança aconteça. Então, ganho secundário é um daqueles elementos que vão fazer com que o problema possa voltar a disparar, por mais que você faça uma grande sessão de hipnoterapia, né? Então, vamos dar um exemplo. Uma pessoa que tem dor crônica. Essa pessoa que tem dor crônica possivelmente vai passar a ter menos tarefas de casa, né? Menos demandas, menos responsabilidades domésticas. E aí, se essa pessoa está tendo menos responsabilidades domésticas, é possível que ela fique mais doente ou pior para ter que trabalhar menos ou para ter menos tarefas domésticas. Outro exemplo, uma pessoa que tem depressão e que quando fica depressiva, ela recebe apoio, recebe carinho, recebe atenção. Pô, receber atenção, carinho, apoio, também é um ganho secundário, né? Tem gente que fica doente e se afasta do trabalho. Esse se afastar do trabalho, não ter que trabalhar, é um ganho secundário. Então percebam que você ficar mal também traz benefício, né? Se eu tô mal e eu vou ficar lá na minha cama assistindo Netflix, tem ganhos aí em eu estar mal, né? Então, o ganho secundário é o benefício que a pessoa vai tirar a partir da existência de um problema e que pode ser grande o suficiente para dificultar ou impedir que uma mudança aconteça. Gente, o ganho secundário é um daqueles principais elementos para a gente que nós precisamos estar de olho, porque ele é provavelmente, se não um dos maiores ou maior sabotador de um processo terapêutico. E aí, a gente vê terapeutas, inclusive eu mesmo, vira e mexe, a gente vai lá e faz aquela baita sessão de hipnoterapia. Você faz uma intervenção maravilhosa, ressignifica como nunca, desensibiliza, não dispara mais o negócio. Passa 2 semanas, o problema volta a disparar. Isso é um exemplo de uma situação onde pode ter um ganho secundário ali. E é engraçado falar sobre isso, porque nós, como hipnoterapeutas, muitas vezes a gente acredita que você vai fazer a sessão ali, que você vai terminar o processo e resolveu, acabou. Só que, na verdade, não é bem assim. Não é porque não disparou mais na clínica que você resolveu. Isso pode ter o que a gente chama de recuperação espontânea e voltar a disparar, né? Eu falo isso porque existe essa cultura nossa de achar que você conseguiu terminar uma regressão, conseguiu sensibilizar ou ressignificar e resolveu. E não é bem assim. Não é bem assim, né? Bom, vamos lá. Um jovem, vamos pegar um exemplo, um jovem de 25 anos que não estuda, que não trabalha, que vive na casa dos pais, que é sustentado pelos pais. Pô, esse jovem ele tem um ganho secundário enorme, né? Por que esse jovem de 25 anos ele vai trabalhar? Sendo que ele não precisa. Trabalhar é trabalhoso, né? Ele tem que gastar energia, tem que gastar tempo. É melhor ficar na cama assistindo Netflix, comendo, saindo com os amigos. É muito mais prazeroso.
Então, se eu tenho todos esses benefícios, por que eu vou trabalhar? Isso é um grande exemplo de ganho secundário, né? Então, é bem comum que os nossos problemas possam gerar ganhos, benefícios, que são grandes o suficientes, ou para dificultar, ou para impedir que uma mudança aconteça. E olha, vou ser bem sincero, gente. Esse ponto, ele é essencial para o hipnoterapeuta. Não adianta você acreditar que você vai fazer uma sessão de hipnoterapia matadora que vai resolver, porque existem grandes chances de não resolver, né? E não é porque você viu o resultado ali que o resultado realmente aconteceu. Isso é muito importante. Bom, o ganho secundário é um dos vários elementos que vão sabotar uma terapia. Provavelmente é um dos maiores ali junto com a ecologia, né? Então a gente tem problemas ecológicos, a gente tem problemas de ganhos secundários, tem recuperações espontâneas, a gente tem questões de metaproblemas, tem questões que são realmente fisiológicas, que vão impedir uma mudança de acontecer. Então, gente, por que eu estou falando aqui de ganhos secundários, na verdade? Porque eu vou dar uma série de aulas agora sobre esses elementos que envolvem o conceito de mudança, né? Quando a gente vai entender o conceito de mudança, a gente passa a perceber que existem elementos que vão sabotar a mudança de acontecer. E não é porque a gente acessa uma raiz que a mudança acontece, muito pelo contrário, né? Existe uma série de elementos que vão poder sabotar e a gente precisa estar atento a esses elementos. Porque são esses elementos que justamente vão fazer a diferença entre o terapeuta que promove uma mudança rápido de um terapeuta que precisa acompanhar mais o seu cliente. E fica aqui a dica. Se você é hipnoterapeuta e quer promover mudanças de formas rápidas, você precisa ter um tato, um feeling, para perceber isso que a gente chama de ganhos secundários. Bom, então, não é porque a hipnose é uma ferramenta maravilhosa, né, que o problema nunca mais vai voltar. Se tem ganhos secundários, volta sim. Então, já fica aí o convite para vocês que durante as próximas semanas eu vou estar falando justamente sobre todos esses elementos que podem sabotar um processo terapêutico de mudança e por aí vai. Bom, vamos voltar para o tema principal aqui, que é ganho secundário. O ganho secundário, gente, ele é um termo que ele é muito utilizado na medicina e na psicologia. Ele não é exclusividade só da hipnoterapia ou da PNL. Não, gente. Isso a gente utiliza em diversas áreas esse termo, tá? E apesar de ser paradoxal, né, a gente tem que entender o seguinte: isso que a gente chama de sintoma, o sintoma não é um problema por si só, né, gente? Por quê? Porque o sintoma é uma tentativa de solução de algo. Literalmente. Tem muita gente que pensa que o sintoma é o grande problema, mas o sintoma é uma tentativa de solução. E se a gente não olhar para essa tentativa e para as funções e tudo que está gerando em torno dessa tentativa, a gente vai estar deixando coisas de lado e provavelmente o nosso processo terapêutico vai se sabotar, né? Então é o seguinte, os ganhos secundários, geralmente, eles não estão conscientes, né? Eles podem estar conscientes, a pessoa pode saber que ela tem algum ganho, mas geralmente está inconsciente esse negócio, né? Então, uma criança que fica dodóizinha, ela pode ter atenção dos pais, por exemplo. Imagina um casal de pais que não interagem muito com a criança, que são muito rígidos com a criança, cobram muito ela, e aí essa criança fica dodói e recebe atenção e amor. É muito possível que essa criança fique dodóizinha de novo para ter atenção e amor dos pais, né? Ou se essa criança fica dodói e e pode ficar jogando videogame em casa. Ficar doente traz o benefício de poder ficar jogando videogame. Por que essa pessoa vai para a aula sendo que ela pode ficar jogando videogame? Né? Isso é bem comum, gente. E aí eu posso afirmar com certeza que ganhos secundários, junto com ecologia, são os elementos que mais vão sabotar processos terapêuticos. E aí, as principais fontes de ganhos secundários vão vir de elementos que estão envolvendo o ambiente. Mas vamos entender isso daí.
Os principais fontes de ganho secundários, gente, vão envolver o quê? Primeiro, redução de responsabilidades. Se essa pessoa, ao ter o problema, ela tem menos responsabilidades, é bem possível que isso vire um grande ganho secundário, tá? O que pode ser redução na responsabilidade? Gente, licença trabalhista, não ter que trabalhar, não ter que limpar a casa, não ter que lavar louça, não ter que estudar, tá? Então, ter uma redução na quantidade de responsabilidades, em geral, esse é o maior dos ganhos secundários que a gente vai ver, né? Outra fonte de ganho secundário que está junto, na verdade, é quando a gente fala de questão financeira, né? Se essa pessoa tem uma fonte financeira ao ter o problema, é possível que ela se sustente no problema. É bem possível que ela se sustente no problema. Pode ser que essa pessoa se identifique com o problema, questão de propósito, de identidade, tudo mais, mas você vai ver que vai ter pessoas que vão usar o problema como desculpa, literalmente como desculpa, para manipular ou para persuadir as pessoas que estão à sua volta. Isso é muito comum, gente. Então, os ganhos secundários, geralmente, são processos que estão inconscientes, tá? Ou seja, as pessoas geralmente não sabem que estão tendo esses ganhos. Em um outro caso, ela vai saber que ela está tendo esse ganho secundário, só que a gente tem que ter cuidado na hora de apontar para a pessoa que ela tem esse ganho secundário. Por quê? Porque quando a gente aponta o ganho secundário do outro, a gente está mostrando a sombra dela. E ao cutucar essa sombra, isso pode trazer problemas, né? Problemas para quê? Para a sua relação terapêutica. Então, imagina um cliente que chega para você na terapia com a seguinte demanda: Roberto, eu estou querendo parar de procrastinar. E eu odeio procrastinar, porque eu tenho que trabalhar, e isso faz eu ficar na minha cama, ou isso faz eu ficar ali no Facebook, tudo mais. Eu odeio procrastinar. Mas você vai ver a pessoa quando procrastina, tá lá no Instagram, tá lá no Facebook, tá assistindo a Netflix. Aí você vira e fala, fulano, você consegue perceber que quando você procrastina, você tá no seu Facebook ou no Instagram? Você consegue perceber agora que você está tendo um ganho de não fazer as atividades com isso? Se eu falar isso para o cliente, gente, o cliente vai ficar puto comigo. Ele vai ficar bravo, porque ele vai dizer assim, Roberto, eu odeio estar tá fazendo isso. Eu odeio não estar tá trabalhando. Você acha que eu não quero trabalhar, Roberto? Então, gente, é o seguinte, não se aponta o ganho secundário para o outro. A gente, geralmente, faz perguntas que vão fazer a pessoa perceber que ela está tendo esse ganho. Você pode até falar para a pessoa do ganho, mas isso exige um tato, um feeling muito grande, né? Eu só sugiro você apontar o ganho secundário de fato, se você for um terapeuta já com certa experiência, que já conseguiu perceber e ter esse tato, esse feeling, né? Mas, em geral, eu não indico ficar apontando o ganho secundário do cliente, né? Eu sugiro reflexão. Reflexão, técnicas como do ganhos e perdas e por aí vai, né? Então, geralmente é inconsciente, mas a pessoa pode se tornar consciente do ganho secundário, tá? E aí é o seguinte, não é porque a pessoa está consciente do ganho secundário que ela também vai mudar. Muitas vezes a pessoa vai estar consciente, vai decidir ficar no ganho secundário, tá? Inclusive, gente, vamos pegar outro exemplo. É muito comum a gente ver pessoas que estão casadas há 20, 30 anos, que não se amam, que querem separar, mas não se separam. Por quê? Porque tem um monte de ganho, tem um monte de ganho. Fazer uma mudança dessa exige uma questão ecológica, existe um monte de coisa ali que não é tão simples, né? Então, tem muitas vezes a gente vai estar no problema, vai ter ganhos com isso, vai ter consciência desse ganho, mas não vai ter mudança, né? E faz parte, gente, faz parte. Então, é o seguinte, você, como terapeuta, a conseguir identificar os ganhos secundários do seu cliente é o que vai garantir que você vai ter um sucesso mais rápido dentro do seu processo terapêutico, tá? Eu falo isso, gente, mas é o seguinte, vamos lá. Eu não acredito na ideia de terapia de uma sessão. Óbvio que vai ter um outro caso que você vai promover uma mudança super rápida em menos de uma sessão até. Mas o ideal é que a gente acompanhe o cliente, justamente para estar fazendo essa análise
de ganhos secundários, por exemplo, para eu ver se aquele gatilho que eu trabalhei voltou a disparar ou não, né? Então a gente precisa ter esse acompanhamento. Porém, por mais que seja necessário esse acompanhamento, se você tiver o tato para notar o ganho secundário, você consegue fazer uma intervenção mais rápido e garantir que a mudança vai acontecer logo no começo, né? Então, assim, uma das melhores habilidades, das maiores para a gente, como terapeuta, é justamente estar apto a notar, reconhecer e trabalhar os ganhos secundários. É isso que vai separar o terapeuta que atua de forma muito pontual do terapeuta que não vai conseguir promover mudança, tá? Então, o primeiro passo que a gente vai ter que fazer, né, é fazer uma avaliação cuidadosa desses ganhos do nosso cliente. Segundo passo é fazer o cliente ter uma tomada de consciência desse ganho. E aí vem aquele probleminha que eu citei da gente não apontar, né? A gente fazer o cliente refletir sobre. Tá. O ganho secundário é algo que geralmente a pessoa não vê, né? E até porque ela não vê, porque geralmente isso está em conflito interno, né? E se você for lá e apontar, você vai estar quebrando o rapport com esse cliente. Então, a melhor postura que a gente vai ter é o quê? É acolher o sintoma e focar na intenção positiva desse sintoma. Porque a partir disso a gente consegue trabalhar melhor, né? Se você conseguir trabalhar buscando a intenção positiva, até mesmo do ganho secundário, vai ficar muito mais fácil. Vou dar um exemplo. Eu estava com um cliente que ele chegou assim para mim, Roberto, dá o meu almoço, termino o meu almoço, eu tiro minha sonequinha. E essa minha sonequinha dura mais de 1h30, às vezes até mais. E, poxa, isso faz com que eu não trabalhe, eu perco muito tempo da minha tarde, eu preciso render, Roberto. Aí eu fui lá, fiz a intervenção com ele parou de fazer a sonequinha, parou de ter a sonequinha já no primeiro dia. Só que ele voltou na semana seguinte que nem um zumbi. Aí eu fui entender, pô, o cliente tá voltando que nem um zumbi, o que tá acontecendo aqui? Aí eu fui me tocar que esse cliente, ele ia dormir às 2h da manhã e acordava às 6h da manhã todo dia. O cara dorme só 4 horas. É óbvio que ele precisa da sonequinha da tarde. A sonequinha da tarde tem uma função ali para ele. Qual que é uma função? A função é descansar o corpo. O ganho secundário está alinhado com essa função nesse caso, né? O ganho é a função. Então, o simples fato de eu descobrir essa função, entender o que isso quer fazer, isso pode ser o suficiente para eu transformar isso em algo que seja mais funcional, como, por exemplo, ajudar esse cliente a dormir à noite, né? E por aí vai. Então, a gente precisa ter esse tato para entender o que está acontecendo, os ganhos, a ecologia, a função, para aí a gente conseguir promover uma mudança de forma eficiente, né? E aí já fica a grande dica. Descubra a função, a intenção da parte e faça a integração das partes, tá? Eu sempre indico que quando ocorre a presença de ganhos secundários, você fazer a integração de partes que provavelmente vai estar tendo conflito entre elas. A pessoa quer algo, mas está tendo ganho ali também, e uma parte conflita com a outra. Eu quero emagrecer, mas, pô, comer meu chocolatinho é gostoso, né? Então, a gente geralmente vai precisar fazer processo de integração ali também. Isso ajuda a gente a lidar com esses conflitos, né? Então, trazendo a consciência do seu cliente, cabe a você, como terapeuta, utilizar esse sintoma de alguma forma que vá transformar isso daí. Pode ser por tarefas, mudança de metas, seja lá o que for, né? Ou psicoeducação. Psicoeducação é o mínimo, é essencial, né? Bom, outra coisa. Gente, ganho secundário realmente sabota a mudança. Muitas vezes, você vai ter que atuar no ambiente. Eu vou repetir. Muitas vezes, como hipnoterapeuta, você vai precisar atuar diretamente no ambiente. É engraçado eu falar isso, tem muito hipnoterapeuta que acredita que a terapia tem que ser hipnótica. Eu vou ter que botar a pessoa em transe, eu vou ter que fazer uma mudança de um processo inconsciente, e aí a mudança vai acontecer. E eu desacredito nisso. Às vezes, a gente atuar a nível de ambiente vai dar 10 mil vezes mais resultado do que você ficar fazendo trabalho hipnótico. Gente, se o meu cliente ele vai trabalhar, ele abre uma aba, ele abre ali as abas de trabalho no computador dele.
mas do lado está o Facebook e o Instagram, é óbvio que isso vai sabotar. Se eu tenho que fazer um TCC, que é algo moroso, que é chato ficar fazendo, e do lado tem uma aba do Facebook, o que que o meu cérebro vai escolher fazer? Será que ele vai escolher me desgastar ou trazer prazer? É óbvio que ele vai buscar o prazer. Então, se eu quero ajudar esse cliente, o mínimo que eu tenho que fazer é fechar a aba do Facebook. É o mínimo. Não tem como o meu cliente trabalhar se ele está exposto a esse gatilho. Se ele já percebeu que esse gatilho sabota, tem que tirar o gatilho do ambiente. Né? Esses dias eu estava com um cliente que ele fuma maconha e ele estava querendo dar uma pausa, só que ele tinha maconha do lado dele. Ele mantinha o tantinho dele lá perto. Gente, ele ter na casa dele é gatilho para ele. Ele não pode ter, ele teria que tirar isso daí para ele não ter gatilho e conseguir alcançar a meta dele. Então percebam, gente, que lidar com o ambiente, às vezes, é o que vai promover a mudança. Tá? Nem sempre vai ser o processo hipnótico. Tenho certeza disso. Então, às vezes, você vai ter que desligar o celular, desligar o Facebook, às vezes você vai ter que sair do ambiente que você está aí para outro lugar. Às vezes você vai ter que fazer isso. Né? Uma vez, eu recebi uma cliente que a situação dela era o seguinte: ela estava querendo voltar a dirigir, porque ela já dirigia, né? Ela sempre dirigiu. Em algum momento ela parou de conseguir dirigir e seguiu a vida dela sem dirigir. E ela chegou para mim e falou assim: Roberto, eu quero voltar a dirigir, eu ando com medo, parece uma fobia e tudo mais. Aí eu fiz a intervenção. Deu boa, funcionou. Na clínica deu maravilhoso. Aí eu fui acompanhar, passou 2 semanas, menos de 2 semanas, mandei mensagem para a cliente, liguei lá para ela. Ela disse: Roberto, continuo com medo. Pô, fiz a sensibilização e deu certo. Botei ela para dirigir, deu certo. Por que agora voltou a disparar, sendo que a terapia de regressão deu certo? Aí eu fui entender o que estava acontecendo, e é óbvio porque não deu certo. Vamos lá. Essa cliente, ela tinha uma outra questão que eu não tinha descoberto. Ela tinha vício em Instagram. Só que o marido dessa minha cliente, ele fazia um trabalho de chofer dessa minha cliente. Ou seja, ele trabalhava, ele tinha o trabalho dele, e quando a mulher dele queria sair para a rua, o que, que ele fazia? Ele saía do trabalho, pegava a mulher dele em casa e levava para onde ela quisesse. Ele virou motorista particular dessa mulher. Só que essa mulher, gente, ela mora lá no fim da cidade, mais de 45 minutos do centro. Então você imagina que para essa mulher sair da casa dela e ir para o centro seriam mais de 45 minutos que ela teria que ter dirigindo. E esses 45 minutos, se ela tem o chofer, o motorista dela, ela poderia passar no Instagram. Por que ela vai dirigir, sendo que ela tem um motorista particular e ela pode ficar nas mídias sociais? Ela não queria dirigir, na verdade, gente. Ela não queria dirigir. Quem que queria que ela dirigisse? O marido. O marido. O marido, que estava sobrecarregado, falou para ela: olha, eu não quero mais dirigir para você, volta a dirigir, vai fazer uma terapia. Ou seja, o ganho secundário dessa mulher de não dirigir é muito maior do que o problema de não dirigir. Muito maior, muito maior. E aí, a mudança, obviamente, não ia acontecer. Aí eu consegui promover essa mudança. Como? Eu peguei o celular, liguei para o marido dela e falei: olha, você vai ter uma tarefa. Você vai dizer para ela que você não vai mais dirigir para ela. Gente, assim que o marido falou que não ia mais dirigir para ela voltou a dirigir do nada. Como se nunca tivesse tido medo. O que eu lidei aqui? Eu lidei com o ambiente. Eu não precisei fazer um processo terapêutico, sensibilizar inconsciente, trabalhar crença, resignificar, não precisei fazer nada disso. Lidei com o ambiente. E resolveu. Né? Então, gente, nem todo processo de mudança vai envolver a hipnose. A hipnose talvez seja um dos elementos menos principais dentro de alguns processos de mudança. Tá? Lembre-se sempre que ganho secundário vai sabotar a mudança e que às vezes você vai precisar lidar com o ambiente. Eu vou dar um exemplo de um cliente meu. Né? Eu tenho um cliente
que ele tem dores crônicas, é um problema que é físico, ele está ali lá no segundo, terceiro colegial, e ele tem dor. Só que o que, que acontece? Ele falta da aula e vai jogar jogo de tiro. É óbvio, gente, que ele vai faltar da aula. A família dele tem dinheiro, a família cuida dele, a família vai promover o futuro dele, e hoje ele tem dor e fica jogando videogame. Para ele, não tem porquê ele ir para a escola. Ele tem prazer. Então, por mais que ele tenha dor, ele está tendo prazer. E ir para a escola significa perder o tempo dele jogando videogame. Né? Então, gente, lembrem-se sempre que lidar com ganho secundário vai ser um daqueles principais elementos para a gente, para garantir que a nossa mudança vai ser sustentável. O termo sustentável que para a gente é essencial, né? Porque o que a gente quer fazer na hipnoterapia, dentro do que a gente chama de terapia breve, é fazer com que essa terapia breve se sustente. Né? Bom, outra coisa que eu não falei. A maior parte dos problemas, em algum nível, traz ganho secundário. Porém, não é porque existem ganhos secundários que a mudança não vai acontecer. Tá? Às vezes, vai ter um baita ganho secundário, mas a mudança acontece. E acontece fácil. Tá? Então, tudo depende muito de contexto, de pessoa para pessoa. Eu vou dar um exemplo, gente. Eu já cansei de conhecer pessoas que acharam que nunca ia parar de fumar na vida. De repente, descobriu que engravidou, no minuto seguinte largou o cigarro. Né? Então, essa pessoa podia ter ganhos enormes com fumar cigarro. Mas, a partir do momento que ela teve uma motivação grande o suficiente, por mais que o problema fosse grande, não se compara com o que ela queria. Né? Consequentemente, a mudança aconteceu ali. Então, a gente olha o ganho secundário, a gente até olha para o tamanho, para a importância desse ganho secundário, mas varia de caso para caso, porque depende da meta, do que o seu cliente está querendo ali. Né? Então, a gente não tem uma regra fixa, pois varia de caso para caso. Né? Existe o peso, existe o tamanho, mas existe também o desejo da mudança. Roberto, Fala, Paulo. eu já conheci pessoas, eu conheci mulheres que engravidaram, pararam de fumar, e logo depois, tipo assim, horas depois de ter o nenê, voltaram a fumar. É impressionante. Eu conheço gente assim também. E eu conheço dos dois, que voltou a fumar e que parou de fumar de uma vez. Né? Inclusive de beber. Parou de beber ou voltou a beber depois ou não voltou a beber nunca mais. Mas é exatamente isso, gente. É exatamente isso. Então, assim, não existe regra. Tá? Não tem regra aí. Bom, uh, tá. Algumas dicas aqui para vocês. Se o seu cliente já foi muito terapeutizado e não conseguiu ter grandes mudanças, pensa que pode ter grandes ganhos secundários. Tá? Principalmente se ele foi muito terapeutizado com a própria hipnose. Se seu cliente já fez muitas sessões de hipnoterapia, está voltando ou indo para outro hipnoterapeuta, é quase que batata que vai ter ganho secundário, principalmente se ela conseguir entrar no processo. Né? Outro indicativo forte, e esse, gente, o próximo indicativo, na minha opinião, é um dos mais fortes, se não o mais forte. É o cliente que fica culpando os outros ou se vitimizando. Se você está lidando com algum caso em que o seu cliente fica culpando demais os outros, tudo é culpa dos outros, ele é uma vítima. Não, minha mãe que não cuida de mim, que não faz o trabalho dela de mãe. Meu professor que é ruim, que me dá nota baixa. Os outros que são difíceis. Gente, se você vê que está tendo culpa, vitimização, quase que certeza que é ganho secundário. Tá? Ela está evitando entrar em contato com isso e vai se sustentar no ganho ali. Tá, gente? Então, ó, diminuição de tarefas, culpa, vitimização, a pessoa que foi muito terapeutizada, tudo isso vai dar indícios para a gente de que tem grandes ganhos secundários ocorrendo ali. Outra coisa, que está junto com o último elemento, né? Aquela pessoa que fica manipulando as pessoas à sua volta usando o sintoma, está junto com a vitimização ali, com a culpabilização, né? É comum a gente ver pessoas triangulando, gente, fazendo chantagem emocional e manipulação para se manter no problema, tá? É...
Ai, como que eu vou viver? Como que eu vou fazer isso? Eu não sei se eu sou capaz, eu acho que eu não vou dar conta. Já é tarde demais para eu mudar a minha carreira. Eu preciso cuidar da minha mãe. Você acha que eu vou deixar a minha mãe sozinha? Coisas desse tipo, gente. Fala aí, Fernando. Oi, eu tive exatamente um caso desse. Um psiquiatra amigo meu daqui da cidade, ele tinha uma cliente em depressão já há uns 4 anos. Aí, tá, ele chegou e disse, olha, eu não tenho mais o que fazer, eu sei que o caso dela é terapia. Aí mandou ela para mim. Quando eu fiz a anamnese com ela, só fiz a anamnese. Aí ela chegou e falou, tal, e ela falando muito das filhas, porque uma filha mora na Europa e a outra mora nos Estados Unidos. A filha que mora nos Estados Unidos, toda vez que ela entra em crise, ela volta para poder ficar com a mãe. Ou seja, em um ano, a menina já tinha voltado 4 vezes dos Estados Unidos para cá para poder ficar com ela. 4 vezes em um ano. Aí eu cheguei, tá, tudo bem, beleza. Aí entrei em contato com esse meu amigo para poder saber se ele tinha o número da filha dos Estados Unidos. Ele, não, eu tenho. Eu, tá, passe para mim. Liguei para a filha, aí disse, olha, quando sua mãe tiver em crise, não venha mais. Pronto, Uhum. acabou o problema. Quando a primeira Acredito. crise que teve, ela chegou e disse, olha, pô, não, não, minha mãe agora vai ter que se virar porque eu estou trabalhando, não posso. Resultado, a mãe já tem mais ou menos uns 2 anos que não tem crise. Caramba, caramba, que caso. Excelente esse caso, é justamente isso. É justamente isso. Eu vou contar um caso, gente, que eu vivi de perto. Vivi de perto. Eu tinha um cliente, só organizar minha tela aqui. Eu tinha um cliente que ele veio morar aqui em Curitiba e a mãe dele tinha problemas financeiros, tudo mais, mas ela assim sempre se desdobrou, fez o melhor da vida dela para dar o melhor estudo possível para esse menino. Esse menino veio para cá, para Curitiba, para fazer a faculdade, e essa mãe pagou uma faculdade particular para esse menino, pagou moradia e faculdade para ele aqui. E ele veio para cá. Quando ele chegou aqui, a mãe dele não mandava mais nele, porque pô, ele estava longe da casa da mãe. Então ele saía, ele se divertia, fazia o que ele quisesse. E ele começou a reprovar nas matérias da faculdade, não por nota. Ele começou a reprovar na faculdade porque ele não ia para a aula para ficar no bar bebendo ou fumando com os amigos. Aí a mãe dele reclamava, brigava com ele e tudo mais, e o que, que ele fazia? Ele ficava puto, ele ficava nervoso, ofendia a mãe, xingava a mãe, não, é sua obrigação cuidar de mim, você vai deixar eu sem futuro, e por aí vai. Aí chegou uma hora que esse menino ele ia reprovar na maior parte das matérias daquele bimestre. E ela virou e falou assim para ele: olha, fulano, eu quero te dar o melhor futuro, eu amo muito você, mas eu não tenho condições de ficar pagando aí você para você ficar pagando sua moradia, seu estudo para você não passar. Então é o seguinte, arruma um trabalho, você tem tempo, tem muito tempo para trabalhar e estudar, e você vai pagar só as suas reprovações, só as suas DPs, suas dependências, né? O resto do dinheiro você faz se você quiser com ele, ó, você vai até ter dinheiro sobrando. O que, que ele falou? Não, não vou trabalhar, tá na época de eu estudar, se eu for estudar eu não vou conseguir trabalhar, parará, parará, parará. Seguiu. Ele entrou de férias, voltou para a cidade dele. A mãe dele não renovou a matrícula. No momento que ela não renovou a matrícula, ele descobriu o que, que aconteceu. Em menos de 2 dias ele estava empregado. Em menos de 2 dias ele tinha arrumado emprego. Gente, o que, que é isso? É o ganho secundário. Na hora que a mãe tirou o ganho, que é ele ter a liberdade dele aqui em Curitiba, ele se espertou e foi arrumar emprego. Justamente para não voltar para casa da mãe dele. Então, assim, gente, muitas vezes a atuação é a nível de ambiente. Ambiente, nem sempre é hipnose. A gente está acostumado a achar que que a intervenção tem que ser hipnótica. Não, não, não. A maior parte das vezes não vai ser. Inclusive, gente, aqui fica uma curiosidade. Quando a gente fala de Milton Erickson, né, da hipnose ericksoniana, se você for ler a literatura ericksoniana, eu diria que mais de 80, 90% das intervenções dele não eram hipnóticas, eram tarefas de casa. Eram tarefas de casa, tá? Então, assim, gente, a nossa terapia deve ir muito além do processo de regressão, do processo de sensibilização, seja lá o que for. É sério isso, gente. É muito sério, tá?
E aí, assim, gente, se eu pego 5 clientes que têm o mesmo problema, o ganho secundário deles pode ser diferente, tá? Não é porque o problema é o mesmo, que a dinâmica é a mesma, que o ganho secundário é o mesmo. Pessoas diferentes no mesmo contexto vão ter ganhos secundários diferentes. Saibam disso. Eu estou falando isso porque é comum a gente ficar colocando o cliente em caixinhas, identificando padrões, tudo mais, e aí a gente passa a pressupor coisas, alucinar coisas com o nosso cliente, e isso faz a gente perder o que tem de mais importante, que é a própria essência do cliente. É o que ele está trazendo ali na terapia. Então, esteja atento ao que o seu cliente está trazendo para você no momento que ele está na sua frente. Sai do seu histórico terapêutico e esteja olhando e ouvindo o seu cliente. Tudo de informação que você precisa está vindo dele. Cabe você estar atento a isso aí para perceber essas informações. Então, se foque na experiência primária do seu cliente. O que é a experiência primária, gente? O que eu vejo e o que eu ouço. Tá? O que eu vejo e o que eu ouço. Converse com ele a partir dessa experiência primária e aí você identifica se existe ou não esses ganhos secundários. Tá. Outra dica que eu dou é para que você, como terapeuta, acesse um estado de curiosidade, de presença. E esse estado de presença e de curiosidade vai te ajudar a se engajar em perguntas que vão te ajudar a descobrir isso. E quando você tem esse interesse genuíno, essa curiosidade, essa busca de informações, não vira aquela busca de informação para achar problema, para apontar. Vira uma busca de informações como se você tivesse realmente um interesse genuíno ali. Né? Então, sugiro muito essa postura de curiosidade vindo do terapeuta. Inclusive, o simples fato de você estar curioso já te ajuda a ficar presente. Né? Então, lembre-se, gente, não é porque você é um expert em hipnose, não é porque você fez a melhor intervenção do mundo, a melhor ressignificação, fez a melhor regressão ali, que terminou a mudança na terapia, que essa mudança vai se sustentar no pós-sessão. Tá? Bom, alguém aqui tem alguma dúvida, alguma pontuação, gente? Manda aí. Alguém quer contar um caso aí, gente? Sobre ganho secundário, onde a gente mais vê, você citou um caso universitário, o que a gente mais vê nas escolas, na verdade, são casos de ganhos secundários dos alunos. E muitos casos, você tem, inclusive, ganho secundário para poder chamar a atenção dos pais. Pai que é ausente, né? O, pais separados, né? O pai não dá atenção e tudo mais. O filho, simplesmente, uma das formas de chamar a atenção é perdendo, né? Não se empenhando nos estudos. Isso é muito comum. Eu vou dizer que eu fui essa criança. Eu era criança que fazia arte, porque quando eu fazia arte eu tinha atenção. Né? Faz todo sentido. Faz todo sentido. Gente, na escola é batata, batata. Inclusive, gente, é o seguinte: uma das grandes dificuldades de lidar com muitos casos de depressão é justamente isso. Porque, gente, a pessoa que fica depressiva, ela deixa de trabalhar, ela deixa de ter as funções. E aí, o buraco do problema fica muito maior. Porque você vai ter que lidar com outras questões que estão paralelas ali. E convencer essa pessoa a se tornar funcional, tudo mais, isso pode ser difícil. Na verdade, eu nem gosto dessa ideia de convencer, porque muito da ideia de lidar com depressão envolve trazer essa expectativa positiva de futuro, né? Essa esperança, seja lá o que for. Então, trazer esse futuro funcional, positivo, faz toda a diferença nesses casos. Né? O Dionísio falou no chat o seguinte aqui: você pode falar sobre a migração de um sintoma para o outro? Por exemplo, no meu caso real, o paciente é viciado em álcool e coca. E quando começou a melhorar, passou a ter crises de pânico. Isso eu sei dizer. Isso aqui até envolve ganho secundário. Mas o principal elemento aqui, Dionísio, na minha opinião, é a função do uso das substâncias. Tá? É o que a gente vai fazer chamar de análise funcional, Ai, como que é o nome? É função. Função. Intenção positiva. A intenção positiva, função, tanto faz o nome. Provavelmente, esses dois elementos estão fazendo algo por essa pessoa e quando foi tirado,
ela reagiu a isso daí. Então, eu buscaria entender qual que é a função dos gatilhos específicos que você está trabalhando ali, tá? Até porque é o seguinte, gente, quando a gente fala de vícios, cada gatilho diferente tem uma função diferente, tá? Literalmente. A pessoa que fuma cigarro, ela vai ter um cigarro que vai servir para relaxar. Ela vai ter um cigarro que vai servir para estar com pessoas conversando. Ela vai ter um cigarro que vai servir para ela lidar com ansiedade, para sair do trabalho. Então, assim, a gente tem que entender o que, que esse gatilho específico está querendo fazer e aí buscar suprir essa função de alguma forma. Né? Provavelmente, se ela estava tendo pânico, a função disso daí é o que a gente vai chamar de fuga e enfrentamento, que é gatilho de ansiedade. Aí talvez você vai ter que lidar com a ansiedade e isso vai rebater direto no gatilho. Né? Ah lá, o Vini tá aí. O Vini quer falar alguma coisa? Fala, Vini! Não, 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 cara, desculpa. Eu fui limpar a tela do celular e aí apertou Tá o tudo negócio certo. lá. Continua aí, tá muito bom. Continua aí. Tá tudo certo. Então, nesse caso específico, Dionísio, eu acho que tem que olhar para a função. Porque provavelmente, quando a gente fala de coca e de álcool, eles trazem. A coca, especificamente, ela traz um prazer muito rápido, muito imediato. Então, imagina que você está lidando com uma ansiedade muito forte. Você vai lá e cheira a coca. Cara, é de imediato você se sentir bem. Né? Então, se eu simplesmente tiro a coca, o que, que fica? Fica ansiedade. Fica ansiedade. E aí a gente vai ter que lidar com essa função que está junto. Né? Mas, ó, aqui eu estou pressupondo. Né? Não conversei com o seu cliente. Acredito que é isso aí. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Fala, Dionísio. No caso dele, é, o que você está colocando, eu também compreendo, né? Como se fosse um efeito também da fissura, algo do tipo. Pode ser. Mas quando a crise, eu acho que na terceira ou quarta crise eu comecei a suspeitar, e aí na quinta para sexta, eu acho que até o momento já rolou quinta, seis, umas 7 crises, né? Dessas 7 crises, 5 ele ligou para mim, 2 para o CVV, Centro de Valorização da Vida, né? Caramba. Mas nessa transição entre a quinta e sexta, para mim confirmou um pouco isso, porque ele já tinha também, eu percebi assim um comportamento antissocial, de se esquivar, de ficar muito na dele, né? Na brisa dele. Mas para não perder o foco, para mim a confirmação veio, né? Como uma trama do inconsciente, e eu até enxerguei um certo aspecto positivo, né? Como, por exemplo, ele estava numa semana em que realmente conseguiu ficar sem beber, ou sem cheirar, e, e aí na hora que ele tinha que sair, esse sair, tá? Era entrevistas de trabalho, né? Ele começava a ter as crises, né? Tipo, uns 3, 4 dias antes, né? Hum, hum. E nessa quinta vez, então, para não perder o fio da meada, né? Ele também tinha uma grande entrevista, né? E, e aí, uns 3 dias antes, ele teve uma crise. Então, eu comecei a associar com isso, né? E, e aí, bom, vamos então tirar a confirmação, né? E eu sempre coloco perguntas, né? Na qual, tipo, se eu estou intuindo que é isso, né? Indiretamente, né? Vamos ver se de repente é isso, né? Como a gente está em processo ainda, né? Ele, de certa forma, não confirma, mas também não nega, né? Eu não sou, assim, desse tipo tão ousado como no caso do colega anterior que ligou lá para a mãe do cara, né? E deu, assim, uma puta de uma sugestão, né?
Então, eu vejo, de uma certa forma, a hipnose ainda aí, quando aí o próprio terapeuta dá uma sugestão que não é nem bola na trave, foi, né, bola no gol do meio de campo, né? Então, eu acho muito ousado isso, né? Eu não consigo fazer isso. Eu consigo explicar o conceito por trás, pedir licença para explicar o conceito por trás e, e provocar a pessoa a, a pensar, olha, como é que você enxerga agora, como é que você compreende o conceito e o que você acredita que você pode estar intuindo nesse momento, a partir dessa informação, você pode fazer. Mas chegar e falar, olha, não venha, mãe, não faça isso, eu acho muito arriscado. Muito arriscado porque, por colega, não estou fazendo uma crítica direta, né? Eu acho arriscado porque, tipo, aí se não der certo, é tipo o terapeuta que deu pitoco e não funcionou, né? É, e aí a responsabilidade é de quem? Do terapeuta, né? Então eu acho assim um pouco invasivo. Então eu prefiro ser mais sutil, né? Mas voltando para o caso dele, foi mais ou menos isso, né? E aí ele mas pode ser, então tá, pode ser, então por que que também não pode ser? Por que que pode ser? Né? Vamos listar aí, né, os elementos, as evidências, os critérios que de repente podem estar criando alguma vantagem ou desvantagem, né? E pode realmente estar sendo um processo de sabotagem, né? É, ficou claro? Ficou. E ouvindo o seu caso, eu fico na dúvida sobre esse processo de autossabotagem, Dionísio. Porque isso pode ser uma evitação de trabalhar, como pode ser uma evitação de se relacionar. Né? Pode ser uma evitação de várias coisas diferentes aí, a gente teria que entender a função nesse sentido, né? Se ele vai ter entrevista de emprego, o que ele não quer é passar pela situação de autoridade, é arrumar um trabalho e ter que perder os benefícios de não trabalhar, ou é ele ter que se expor para uma situação, ter que conversar, eu não sei ali. Né? A gente teria que entender o que exatamente está acontecendo dentro desse caso. Mas eu já digo uma coisa aqui, Dionísio. Olha, admiro você estar acompanhando isso daí, acompanhando esse cliente. Olha, vai fazer um ano já que a gente Que legal. trabalha, é um caso Uhum. muito complexo, e a Uhum. família toda nomeia ele, rotula ele, né, Uhum. como um mitomaníaco. Mitomaníaco. Uhum. E aí isso pesa mais, né? E até a primeira internação dele que eu acompanhei, ah, houve um conflito com a família, né? E aí a família deixou de fazer as sessões terapêuticas também. Então eu fazia quinzenalmente com os pais, né? Comecei mensalmente com uma sessão com os pais, né? E o avô. Então eram 3 sessões, né? Com o avô, o pai e a mãe. Algumas todos juntos e algumas eles separados. Aí depois aumentou para quinzenal. Com a mãe chegou até ser semanal. Aí depois teve um grande conflito, né? Que ele foi internado e ele quis sair e não pôde sair porque a mãe assinou e ficou condicionado com a mãe, né? E aí eu fui lá e falei assim, ó, vou chamar a polícia, né? Se vocês não liberarem ele. E aí deu uma confusão e a mãe rompeu comigo, né? Porque achou que eu errei, né? Eu falei assim pra mãe, olha, você pode achar que eu errei, eu, é, tudo bem, mas eu também não vou te julgar, né? Mas para mim é ela que errou, né? Porque ela não quis liberar ele, né? Foi muito complicado, né? Aí por conta Complexo. disso eles deixaram de participar, então isso complicou um Isso pouco mais, dificulta mas para tudo. mim nem tem Dificulta tudo. demais. Porque você E é precisa tão, ter o apoio da família ali para ajudar nisso. O apoio da família faz toda a diferença. e é tão foda, cara, porque tipo chega um momento assim que olha a minha brisa, né? Pô, cara, tipo é meu sabotador, né? Também. De tipo, você tem uma evidência de que você foi realmente convidado para fazer uma entrevista, né? Eu lembro disso que passou pela minha cabeça, cara, de perguntar isso, né? Ele foi tão irado
que acho que na sessão seguinte ele mandou o print, né? Eu não pedi, não perguntei, né? Eu até fiquei super aliviado, porque eu mesmo me deparei num momento de tensão de perguntar isso, porque o processo de blindagem dele é muito sofisticado, porque ele é um cara muito inteligente. É um cara muito inteligente, não é pouco inteligente, ele é muito inteligente, né? Então, a mentira para ele é uma estratégia muito grande para poder conseguir atenção. Então, tem um narcisismo aí como pano de fundo, né? Que não é leve, né? Que dureza. E já vou aproveitar que você falou, Dionísio. Vou comentar aqui, gente. Vício em cocaína e álcool, dificílimo. Dificílimo, é o que tem assim de pior. De pior. E muito complicado. E ó, gente, sempre que a gente está lidando com vício em álcool e cocaína, é esperado recaída. O Dionísio ter falado que está acompanhando um ano, muito hipnoterapeuta vai falar, é muito tempo, não é não, gente. Infelizmente, para casos como esse, não é. Não existe terapia para vício sem acompanhamento, porque a recaída é esperada. É esperada. Gente, E seguinte, ele, pode falar. e ele, e ele veio querendo fazer, né, o processo de hipnose, né? E nós nunca fizemos ainda. Uhum, É, acredito, porque acredito. nem mesmo o relaxamento ele se permite, né? Ah, tá. Diversas Essa pessoa tá vezes eu super falei assim, simpática. Tá ah, super simpática. Nossa, complicado, é, complicado. porque ele Uhum. veio assim com essa coisa, né, de tipo que aí começou depois a pesquisar e tudo, né? Enfim, e eu falei assim, olha, cara, eu não consigo dar o número de sessões, eu não posso te dar o número de sessões que você vai melhorar. Eu posso relatar um caso ou outro, né? Mas eu fico até receoso de relatar o caso porque pode gerar uma expectativa, né? Que é positivo, né? Até. Mas também, se não der certo, pode gerar um sentimento de frustração. E aí você projetar a culpa no terapeuta ou em você mesmo. Se projetar a culpa em mim, até tudo bem, que a gente dialogando consegue, mas com você, se você projetar em você e de repente sumir, né, então é muito delicado, né? O duro é que em Mas, ambos tipo, ai, casos, comecei a ouvir vídeo do Pyong, coisas do tipo, não, mas em quantas sessões? Eu falei, uma sessão. não, e todas as vezes que eu fiz o relaxamento com ele apagou, né? Ah, Isso olha, porque todas as vezes que a gente eu combinava sei também, eu dizer o falei, porquê. Eu sei dizer eu o preciso porquê. que você É, fique pelo menos um dia sem o medicamento. Um ou puxa dois vida. dias, conversa com o seu médico, Uhum, é, porque eu também entrei nessa brisa, tipo, se eu fizer a ideia errado, né? O errado aqui não é uma falha simplesmente humana, é o errado por causa de uma intervenção forte do elemento bioquímico, né? uhum. Então, nós estamos falando de um rapaz que ficou dependente do medicamento. Ele chega a tomar 3, 4 diazepams. Eu falei, rapaz, eu tive crises, né, sérias na pandemia de enxaqueca, e eu fui tomar meio diazepamzinho e já fiquei abobado, super alegrinho, cara, tomando 3, 4 comprimidos, né? Mas É, benzodiazepínico é complicado, né? Complicado. É, eu tenho algumas coisas para te falar. O duro é que, por mais que ele jogue a culpa em você ou nele mesmo, pode ter a falência terapêutica. Pode ser que ele desista de um processo terapêutico para sempre, né? Com uma expectativa muito grande. E ele já você ter chegou, falado. Pode ele falar. desistiu 3 vezes já, Uhum, né? E uma das vezes foi me culpando e tudo, e todas as vezes que ele desistiu foram vezes que houve esse enfrentamento, né? Da minha parte, né? Em tipo fazer o apontamento de uma forma muito mais cruel, né? uhum, Que eu me refiro cruel assim, ser rigoroso, uhum, cru e nu, cru e uhum, nu. A ideia de cruel aqui, numa concepção lá da esquizoanálise, seria a ideia de você ser cru e nu, né? Você realmente está desnudado, ou então, de uma outra forma, colocar esse outro no espelho, diante do próprio espelho, né? É, e, e 2 vezes eu cheguei a lamentar para ele, falei, olha, mas fica à vontade, você é tão livre que você tem esse direito também de não continuar, né?
E ele voltou, porque ele foi para outros terapeutas e até perguntei para ele, por que que você voltou? "Ah, porque você é o único terapeuta que não me julga. Ah, mas também se no dia que eu te julgar, me desculpa, eu passei o farol vermelho, né? É, eu não posso fazer isso, né? E se eu perceber que estou fazendo isso, eu vou procurar supervisão com algum colega também, algo que eu precise, né? E o Honestíssimo. respeito à singularidade, é a minha pedra de toque, cara. O respeito à Depois a gente tem que singularidade. conversar sobre o cliente apagar. Eu tenho algumas coisas para falar, mas não vou falar aqui agora hoje. Tá É, sobre o quê? sobre o cliente apagar quando você faz indução. Isso, para mim, é um sinal muito forte. Mas depois a gente conversa sobre isso. Ah, tudo bem. Tá, ok. Tem 3 pessoas com a mão levantada. Primeiro foi o José, só que é o seguinte: eu sei que tem algumas pessoas aqui que querem comentar sobre o que o Dionísio falou. Alguém que está com a mão levantada vai fazer um comentário sobre o que foi falado agora? Sobre o que o Dionísio falou especificamente? Eu. Pode falar, É Fernando. só para poder esclarecer, né? Porque ficou parecendo que, quando eu resumi, né? Porque aqui a gente tem pouco tempo, então eu fui resumir a história. Quando eu liguei para a filha da cliente, eu não disse para ela, simplesmente, não foi assim, só ligar, você é filha de não sei quem, olha, quando ela tiver crise, não vem. Não, foi, vim buscar até essa conversa aqui, quando eu liguei para ela, foi aqui, ó, não sei se dá para ver aí, uma conversa de 1 hora e 34 minutos, Ô, louco. explicando para ela todo o processo, o que estava acontecendo, exatamente o processo do ganho. E aí sim eu sugeri que quando ela tivesse a próxima crise, que ela não voltasse, entende? E ainda eu me lembro que eu ainda falei assim, olha, vamos ver qual vai ser o resultado disso. E foi dito certo. Quando ela não voltou, apesar de que, quando você falou, eu achei invasivo, eu sou um terapeuta que muitas vezes sou invasivo. Tá? Em algumas situações eu sou invasivo, sim. Mas nesse caso, não. Nesse caso foi bem tranquilo, foi uma explicação, uma conversa. Na verdade, foi até uma terapia para a filha, né, que também estava precisando, e aí eu fiz essa sugestão e graças a Deus deu certo. Muito bom. E tem algo a comentar, né? É que quando a gente fala de terapia breve, gente, é comum a gente ter essa parte de intervenção mesmo. Principalmente quem vai para o lado de uma comportamental, umas visões assim, gente, faz parte, às vezes, tá fazendo interferência. O Dionísio, ele vai muito para psicanálise, para esquizoanálise, então vai mais de dentro, tudo mais. Tecnicamente, até faz sentido a mudança vir de dentro ali, né? Só fazendo um comentário, gente. Isso que a gente chama de, vamos falar de change, hipnose moderna, tanto faz, das linhas de onde vieram, da parte de terapia breve, Erickson, MRI e tudo mais, eles vinham de uma linha que é interacional, da cibernética, da parte familiar, e aí eles entendem que quando a gente mexe em um elemento do sistema, isso rebate no outro, né? Então a gente acaba ali, às vezes, fazendo esse tipo de intervenção que envolve entrar no sistema, né? O próprio Erickson, uma das principais dinâmicas dele é o que a gente chamava de prescrição do sintoma, onde ele dava como tarefa ao cliente executar o próprio sintoma, né? Então, acho que isso vai de linha terapêutica para linha terapêutica, mas faz todo sentido. Alguém mais quer falar sobre o que o Dionísio comentou, gente? É sobre o Dionísio, mas não sobre a intervenção específica, mas buscar ver com o cliente qual que é o objetivo dele, voltando na ideia da terapia breve, qual que é o objetivo do cliente? Porque não é só o parar de beber, o que que acontece de diferente quando parar de beber? Então é nessa ideia do buscar ver o que que é realmente o fato, porque não é nem o trabalho, tá? É trabalhar, mas não é nem o trabalho também, mas o que que muda com o trabalho? O que que dentro aí ele, porque em algum momento ele vai ter algo para conseguir fazer algo. É esse conseguir fazer algo que a terapia que a terapia se estrutura, não, mas que eu percebo que é muito mais efetivo estruturar a terapia. Dá para se usar, fazer terapia de mil jeitos diferentes, de mil formas, mas do ponto onde eu estou hoje, das coisas que a gente estuda, é o que que o cliente quer, o que que ele precisa, o porquê que ele está tirando dinheiro do bolso dele e entregando na minha mão. Então, aí
com esse tipo de coisa que você consegue ver o ganho secundário. Ah, o cara, ele quer aquilo. Ah, ele está querendo aquilo, o que que ele precisa para chegar naquilo? Ele tem hoje esses recursos necessários, ele vai ter que buscar ter esses recursos necessários para conseguir aquilo que ele está realmente querendo, porque daí a terapia ela fica em volta do que o cara quer e não da intervenção do que eu acho que deva ser para aquela situação dele. Me poupa tempo, me poupa energia, porque eu ajudo a pessoa no ponto que ela quer e não no ponto que eu acho. Você puxa muito para a parte de mudança terapia breve, né? Você vai Sim, bem para a parte de mudança. Quem não sabe, o Paulo atua com Clean Language, principalmente. O Clean Language é um modelo de mudança. Né? Mas aqui nem dá para falar de breve. Não dá. De forma Não é o muito caso. clara, não dá. É Super muito breve, questão de atípico, 5 muito sessões, não rola complexo. mesmo. gente, Daí a você tem... terapia breve ela foi feita para clientes alcoolistas. A pergunta do milagre foi feita para pessoas. Então, eu entendo que você perceba que não dá, mas dá sim. Não, Não tinha querido, lembrado disso, é verdade. eu digo assim que não dá é porque não dá de fato. E eu sustento esse não dá respeitando a singularidade. Ele não adaptando o cliente a um processo, quer seja breve, quer seja sistêmico, quer seja qualquer que seja a abordagem. Nem é nenhuma abordagem que o cliente precisa se adaptar. Então, como eu disse, a minha pedra de toque era sempre a singularidade. Então, descarto aqui a ideia de peroterapia breve e qualquer outra, por mais que elas sejam excelentes. E aí entra em cena, né, o acolhimento, o humanismo, né, a presença do outro, para além de qualquer ferramenta, qualquer. Elas são pertinentes, elas são importantes. Mas mais do que pertinentes e importantes é a singularidade. E o desafio da singularidade é tipo, se você é formado há 10 anos, eu estou começando do zero agora. E estou começando do zero amanhã de novo, e depois de novo, e de novo, com qualquer outro cliente. Então, eu acho assim muito delicado e perigoso o que você está colocando, porque não é terapia. Não, não é. E com todo respeito, por conta dessa dimensão do singular. E só para encerrar, eu compreendo o singular com aquilo que é ímpar. E se é ímpar, não tem um par, ou seja, não tem uma relação de correspondência com nada do que eu vi nesse planeta ou qualquer outro, né? Então é o grande desafio nosso desse lado de cá, de começar do zero, né? E saber ir lidando com um manejo onde entra muito mais em cena, né? A intuição nossa. Ficou claro? Ficou claro, mano, mas assim, eu discordo, porque se eu não acredito que a pessoa pode mudar, o meu trabalho já começa num lugar difícil. Eu já começo entrando, por mais complexo que seja, por mais difícil que seja, se eu não acredito que a pessoa pode mudar, para mim é muito mais complexo, porque eu transfiro o poder da mudança para mim. Eu entendo a singularidade das pessoas e é justamente por isso, porque eu não quero ser mais uma coisa que a pessoa está dependendo, ainda mais em caso de vício. Eu não quero ser eu o salvador daquele cliente. É o cliente que tem que salvar a si mesmo. Eu estou ali para facilitar o acontecer disso. Então eu já pressuponho que quando a pessoa entra em contato comigo, alguma mudança aconteceu, porque senão ela não teria nem entrado em contato comigo. Então eu estimulo e trago, convido a atenção da pessoa para esse ponto, para a diferença que faz a diferença. É esse que é a minha pedra de toque. É onde eu vejo se a pessoa ela tem aquilo que ela realmente está querendo, porque eu não quero ser mais alguém dentro da narrativa da pessoa que ela vai ficar trazendo a responsabilidade da mudança para mim. Não sou eu que mudo. Então, nos meus atendimentos de vício, uma coisa que para mim ela é essencial é se a pessoa ela quer a mudança. Porque se ela não quer mudança, a gente não vai ter nem ter o que conversar. Ah, mas é o fulano que faz. Ah, mas o fulano não está aqui com a gente agora, amigo. O que que a gente pode fazer? E a partir dessa construção que acontece no momento, aí a pessoa, porque se eu não acredito que a pessoa, eu vou estar ali dentro do sistema dela. E eu não quero estar dentro do sistema dos meus clientes.
Não, até aí Porque eu eu sei que eu compreendo. não vou ganhar. Até aí eu acho que dá empate técnico. Eu compreendo perfeitamente, assina embaixo que você está falando, mas Deixa eu agora eu fazer um acho que comentário aqui. mas eu acho que É, agora você focou, porque você está falando, eu estava falando da abordagem, né? Eu estou falando da abordagem. E o que você está uhum. respondendo, eu assino embaixo, né? É porque vocês dois É, têm uma visão muito parecida. exato. O Eu não Paulo, posso dizer que a ele trabalha com abordagem uma visão de terapia breve que é humanista também, né? Então, essa ideia de vir de dentro, dessa questão da ontogenia, da singularidade, né? O Paulo, ele trabalha com essa visão também. O ponto que eu vejo que é chave aqui é que o Paulo ele trabalha orientado para meta. Então, a pergunta que ele faria é: o que você quer mudar? Dentro do modelo do Paulo, se a pessoa fala assim, eu quero parar de beber, é essa meta terapêutica. Isso é o que ele vai chamar de breve, porque é orientado para meta. Né? Quando é a por gente isso que eu fala gosto do da terapia de Rogers. acompanhamento, não tem a meta, tem a terapia. Então, é por isso que eu gosto do Rogers, porque quando não funciona a meta, eu tenho que me deparar com uma dinâmica que é voltada para o processo mais humano. Ou seja, a terapia humanizada, voltada para a questão, né, diante do outro, que às vezes nem está claro para ele. Eu Né? vou falar que não é nem meta, Roberto. Eu trabalho em busca de a pessoa vivenciar o resultado desejado dela. Agora, o que Então, é esse resultado desejado é que não é meta. O resultado eu concordo desejado é que meta não é o termo simplesmente a adequado. pessoa se sentir bem em relação a X. Uhum. Quando a gente fala de Gestalt, vou falar da Gestalt, que é uma linha que eu conheço um pouco, né? Gestalt é uma abordagem humanista, e o que vai diferir a Gestalt de uma outra abordagem, como a psicanálise, é que na Gestalt a gente vai começar o processo perguntando assim, o que você quer trabalhar hoje? Não é assim, o que acontece na sua vida, o que aconteceu, não, o que você quer trabalhar hoje? O que está pegando na sua vida hoje? Né? Mas aí, gente, a gente vai entrar em viés terapêutico, que aí complica, porque cada um vai ter o seu, né? Não, mas só Basicamente o é isso. fato de você já ter trazido, como por exemplo a Gestalt, já mostra um grande diferencial, Com né? certeza. Com certeza. Eu gosto de chamar assim, que você tem uma terapia, um processo voltado para o acolhimento, para o humano, e você tem um processo voltado para o resultado. E essa lógica de perspectivas voltadas para o resultado, você sabe como a gente já conversou antes, de onde é que vem isso? Vem dessa desgraça desses paradigmas neoliberal, onde o sujeito é sempre um sujeito de produção. Então, ele é responsável pela própria produção do resultado. Ah, é. Uma vez, Fala, Isaías. caramba, chegou minha vez, Pode falar. tá muito bom, tá demais. É uma satisfação ver o Fernando por aqui. Eu sempre olho os comentários dele no grupo lá, muitos bons comentários dele, mesmo, toda a experiência dele, e assim como muitos daqui. Então, pegando assim o que o Paulo falou sobre o caso do Dionísio aí, eu vejo assim, para começar, né? Que cada um tem o seu modo de ver como terapeuta, a sua abordagem, o seu modo de agir como terapeuta. Então, eu vejo que o Dionísio age de um jeito, fazendo do seu jeito como terapeuta, e o Paulo dele. Todas as duas, para mim, são válidas, com certeza. Então, pegando um modo agora mais amplo, Roberto, lembra do caso que eu te expus outro dia? Então, pegando o caso do Fernando, da Cid, sua mãe, né? E mais o seu caso do filho universitário, o que eu levo para uma coisa mais ampla, para uma visão terapêutica, que a gente não tem realmente que se fechar numa clínica, numa sala, entre quatro paredes, ficar lá mesmo, como você falou. Poxa, eu fiz toda a intervenção certinha, fiz a regressão toda certa, e não funcionou. Poxa, está funcionando uma coisa. Foi daí, quando foi ampliado a sua visão, que me remeteu nos níveis neurológicos, que eu trabalho também nisso, eu levo muito para a clínica. Porque quando você trabalhou, ou a gente trabalha, uma pessoa que procura uma ajuda, a gente vai mexer nas crenças, nos valores dela, esse é o nível quarto, né? O nível neurológico quarto.
Mas esse que fica para baixo, fica já o comportamento, o ambiente e a competência, a habilidade. Pois quando a gente passa a olhar o ambiente que ela viveu, está vivendo, o comportamento como ela é lá fora, é que a gente vai perceber que isso faz muito parte da terapia e não somente ali dentro de quatro paredes. Como você colocou, poxa, o que ela mudou? Eu estou acompanhando. E aconteceu mudança durante uma semana. Poxa, Roberto, eu estou ainda com medo. E aí, poxa, então alguma coisa está acontecendo. Tem que saber como é que ela está se comportando no ambiente, qual é o comportamento dela e competência ela tem, deve ter. Então, tem. Então, beleza. Então, é só o comportamento e ambiente. Poxa, então era o marido dela que dirigia. Não era nem comportamento, é o ambiente que ela vive. Então, você deixa levar por aí. E se a gente não descobre, vai atrás desse ambiente e como ela está se comportando, claro, a gente vai ficar dando parafuso, o que é, sem nada, se a gente não indagar. Então, vendo por aí, Roberto, e mais pelos casos que vocês estão colocando aí, cara, para mim, tem que ter um nível neurológico no meio, não tem como. Vamos atrás da crença, sim, ver o que ela está querendo mudar, como o Paulo colocou, o Dionísio, o Fernando e todo o pessoal aí, e colocar logo no imediato. Funcionou, beleza. Mas, cara, tem que ter essa visão para os outros níveis, o ambiente, o comportamento e competência e capacidade, para chegar na crença onde a gente mudou. E é isso que eu estou fazendo agora, Roberto, com aquele caso. Aquele caso, por exemplo, que eu agora atendi sábado, ontem, foi uma coisa muito estranha. Primeiro que a internet não estava muito boa do rapaz. E eu querendo falar com ele de um modo mais assim, direto, observar o comportamento dele, mesmo ele olhando para mim, aqueles detalhes, né, de como ele olha desconfiado, assim, se vai funcionar ou não. Cara, isso aí está dizendo muito que ele está escondendo alguma coisa de mim, que eu queria falar melhor com ele, e eu não estava podendo indagar, fazer minhas perguntas, porque a internet não estava legal. Aí, poxa, e agora? Vou fazer o que eu posso aqui. Então, fiz algo lá rápido, né, de em trânsito, deu legal. E vamos ver na próxima sessão como é que eu vou fazer. Mas é isso, Roberto, trabalhar com esses níveis, cara. Não vejo como a gente não olhar para outros níveis, para que a gente tenha uma visão melhor e que a nossa intervenção seja mais eficiente, mais terapêutica, vamos dizer assim. É isso, cara. Satisfação, Fernanda, eu conheci ela assim, agora diretamente aqui. Ah, muito bom, muito bom. Vou até pegar o que você falou, Isaías, gente. A gente pensa às vezes que é só fazer sensibilização, é só fazer intervenção e resolve. Muitas vezes não é, gente. Às vezes falta comportamento. Às vezes falta um problema de ambiente. Eu vou pegar um exemplo. Gente. Recebi uma cliente. Essa cliente veio com a demanda de fobia social. Fobia social, ela ia para alocar situações onde tinha várias pessoas, onde tinha que se relacionar, disparava ansiedade, por aí vai. Primeira sessão, intervir no ponto central, no gatilho, estar em frente à pessoa, se comunicando, parará, parará. Sensibilizou. O problema persistiu. Aí eu fui entender o que estava acontecendo. Gente, é óbvio que eu não ia conseguir resolver o problema assim. O problema dessa mulher era comportamento. É óbvio que existe a questão ali da ansiedade, mas essa ansiedade surgiu e surge, se sustenta por comportamento. Essa cliente, gente, depois eu fui conversar com os pais, com os outros, eu descobri que essa pessoa é uma pessoa difícil de se relacionar. É uma pessoa que grita, que se ofende, que reclama, que cobra dos outros. Consequentemente, as diversas relações que essa pessoa teve geraram ansiedade com ela. E se eu lido só com ansiedade, mas não ajudo essa cliente a ter comportamentos sociais adequados, o problema vai voltar a se construir, vai voltar a disparar, porque ela vai ser excluída das relações e por aí vai. Né? Então, o trabalho nosso vai muito além de lidar com gatilho. Né? Muitas vezes é olhar para o comportamento, é lidar com o ambiente e por aí vai. Né? Nesse caso, se eu só ficar sensibilizando, o problema vai ficar voltando infinitamente. Né? Vai ficar voltando. O Paulo falou aqui, checar a ecologia. E nessa questão, a ecologia envolve comportamentos inadequados a nível de relação dessa menina. Né? Eu teria que ajudar essa pessoa a conseguir se comportar de forma adequada em contextos relacionais. Né? Acho que é basicamente isso, gente. Alguém mais quer fazer um comentário? Manda, Isaías. Só um comentário rapidinho, Roberto. Não esquece só de tirar foto, tá? Mas antes disso, eu até apareci aqui.
Então, Roberto, antes disso, eu vejo assim como um ganho secundário. Às vezes eu quero fazer alguma coisa, até mesmo com a gente, eu acredito que acontece com todo mundo. É uma questão só de observar. Então, às vezes eu estou querendo fazer algo que eu vejo que é muito importante para a minha vida, para fazer outra coisa. Isaías, caiu aqui, repete de novo. Está me ouvindo, Roberto? Está querendo falar? É que caiu aqui, repete de novo Pois sua é. frase, por favor. Eu queria saber. Então, voltando. Eu vejo que isso é com todo mundo, até mesmo com nós terapeutas. É só uma questão de observarmos. Então, comigo, às vezes eu quero fazer algo que eu sei que é muito importante para a minha profissão, para a minha carreira, para a minha vida profissional. No entanto, eu olho, quando eu estou olhando, eu estou fazendo outras coisas que não são tão importantes. E não é uma vez só. São várias vezes eu fico me pegando, porra, por que eu não estou em cima daquilo que realmente importa mais para mim? Não, tem alguma coisa aqui que está errada. Aí, cara, fico pensando, eu digo, não, eu vou ter que tirar isso de mim agora. E o que eu faço? Eu venho para cá, para minha sala, e começo a olhar meus livros. Eu vou olhando, um de cada vez aqui, vejo qual é a prioridade. E daí eu vou estudando devagarinho aqui e ali, vou refletindo. E vai rolando aqui, os neurônios vão rolando e tal, e vou indo. Agora, eu não sei exatamente, cara, é uma coisa muito meu. Então, cada terapeuta tem que olhar para si e ver o que realmente está acontecendo, como se é ganho secundário ou não, se é algo que está atrapalhando. Então, cada um vê isso. Eu vejo dessa maneira. Não sei se vocês concordam comigo, mas, cara, é muito importante o fisioterapeuta observar, porque numa hora dessa, da gente conversar, falar e interagir, vejo que é muito importante darmos a nossa opinião. Então, é isso aí, Roberto. Justíssimo, justíssimo. Bom, se você assistiu até aqui esse vídeo, eu agradeço a sua presença. Essas aulas minhas, elas acontecem semanalmente, todo domingo. E se você está assistindo no YouTube, você pode participar também. Basta você ir na descrição desse vídeo e entrar no nosso grupo de WhatsApp, que semanalmente a gente está se encontrando para conversar, para ter as aulas e por aí vai. E você pode participar ao vivo com a gente. Convido você a dar o joinha nesse vídeo e a se inscrever no canal para continuar acompanhando essas aulas. Agradeço a sua presença e até mais!